Algumas semanas atrás, fazendo um roteiro, eu me deparei com esse vídeo da Luana Maluf de 6 anos atrás falando sobre a saída do De Rossi da Roma. E a Roma, todo mundo sabe, historicamente, não é um clube que tem dinheiro suficiente para bater de frente com outros clubes, nem na Itália, mas é um clube que tem essas bandeiras, que tem esse fato de conseguir manter seus ídolos por perto, de ter jogadores que jogam por amor, de ter essa relação muito próxima, torcida e elenco, e ainda assim a torcida em nenhum momento é agressiva com os jogadores, né? Você vê uma torcida que ama um clube, eles têm uma bandeira e um amor pela Roma. Essas falas da Luana me instigaram bastante. Como sabemos, a Roma não é uma potência, mas é exemplo de carisma e senso de pertencimento no meio do futebol. Então, para entender o porquê esse clube é tão especial, eu decidi fazer uma pesquisa minimamente histórica e investigativa. E nesse vídeo eu vou te mostrar e provar por que a Roma é tão diferenciada. Vocês são e sempre serão minha vida. Não irei entretê-los mais com meus pés, mas meu coração sempre estará com vocês. Agora eu vou descer as escadas e entrar no vestiário que me recebeu quando criança e que agora eu deixo como homem. Estou orgulhoso e feliz de ter dado a vocês 28 anos de amor. Eu amo vocês. Essa foi a conclusão do discurso que o Totti fez em 2017 na sua despedida do futebol. Independentemente do fim de sua jornada nos gramados, Totti levará para sempre um amor incalculável pela Roma. Esse carinho tem uma motivação bem sólida, pois a Roma, assim como o Barcelona, é muito mais do que um clube e essa complexidade vem de longa data. Para ser bem honesto, a história de fundação da Roma não é tão bonita, então os romanistas não podem se gabar de uma história inquestionável, sem asteriscos. Em 1926, o futebol italiano sofria com uma organização inchada. Existia uma série de times meia-boca ao redor do país, principalmente do centro ao sul territorial. Então, para deixar as coisas mais homogêneas, centralizadas e organizadas, surgiu uma reformulação e intervenção estatal, que ficou conhecida como a Carta de Viareggio. Nela foi proibida a presença de jogadores estrangeiros em clubes nacionais. Além disso, Ítalo Foschi, na época secretário da Federação Romana no Partido Nacional Fascista, ordenou a fundação de um novo clube em Roma. E esse processo foi bem conturbado, para ser sincero. A partir de 3 equipes chamadas Fortitudo, Alba e Roman, a Associazione Sportiva Roma foi fundada em 25 de agosto de 1927, já ingressando na Série A, a fim de simbolizar o poder centralizado do fascismo. Logo de cara, a nova agremiação já tinha um oponente local que apresentava contrastes, a Lazio. Uma equipe que foi fundada 27 anos antes, de forma autônoma, sem a fusão de nenhum clube anterior. Um elemento colocava mais lenha na fogueira. Ítalo Foschi, o cara que criou a Roma, convenceu Mussolini de que a capital do país precisava de um time forte o bastante para rivalizar com as grandes equipes do norte. E para isso, como eu já falei, a Roma foi criada a partir de uma fusão entre outros clubes. A questão é que a Lazio quase foi obrigada a aderir a essa fusão e sumir do mapa, por isso a Roma não era benquista desde o início. Era questão de tempo para as diferenças se acentuarem e esse confronto se transformar em uma das maiores rivalidades do futebol. Mas vamos nos concentrar na Roma por enquanto. O Moto Velodromo Apio foi o primeiro estádio do clube, mas posteriormente, depois de uns 2 anos, com o auxílio do magnata sacerdote, que se tornou presidente do clube, o Campo Testácio assumiu a função de receber os jogos da Roma em 29 e até 40 foi responsável por desenvolver boa parte da paixão acerca desse clube. Como representante da capital, a Roma tinha que mostrar um sucesso esportivo e simultaneamente trazer elementos que aproximassem o futebol da cultura. O principal instrumento para simbolizar essa conexão era, e ainda é, a loba capitolina. Mas de onde vem essa loba? Bom, a história é bem antiga. Segundo a lenda, os gêmeos Rômulo e Remo, filhos do deus Marte da Vestal Rhea Silvia, foram abandonados no rio Tibre e sobreviveram ao serem amamentados por uma loba. Criados por um pastor, os irmãos decidiram fundar uma cidade ao crescerem, mas uma disputa pelo poder terminou em tragédia. Rômulo matou Remo e virou o primeiro rei de Roma, batizando-a com seu nome. Usar esse símbolo em seu escudo era uma reafirmação da identidade local e de um senso de pertencimento. O governo forneceu autorização do uso da loba no escudo sem titubear e o clube foi mais longe, aderindo o vermelho púrpura e o amarelo ouro, as cores da bandeira de Roma. Com o tempo, a Roma foi ganhando certa força, especialmente porque sacerdote não media esforços para alçar o seu clube ao topo da Itália, o seu grande objetivo. Essa obsessão em melhora no futebol incomodou Benito, um fã da Lazio, que revoltado trouxe o caos para a rival.
Em 1935, a torcida da Roma viu o sonho do título virar pesadelo. Seus 3 grandes ídolos sul-americanos, descendentes de italianos, que eram o Guaita, o Scopelli e o Stagnaro, foram supostamente convocados pelo regime fascista para os horrores da guerra na Abissínia. O clima na cidade era de conspiração, diziam que a convocação era uma armadilha para desfalcar o time e favorecer rivais. Apavorados com a ideia de trocar o gramado pelas trincheiras, os 3 jogadores orquestraram um retorno à Argentina no meio da noite. A resposta do governo foi implacável, tratando esses homens como traidores da pátria e proibindo que eles retornassem à Itália. Da noite para o dia, a Roma perdeu seus craques e viu a expectativa em conquistar o Scudetto se transformar em um grande pesadelo. O time do povo, dos bairros populares, sofria frente ao ditador do país, que era um doido fanático pela Lazio, uma equipe historicamente vinculada às elites. Mas 7 anos depois desse episódio sombrio, a Roma conseguiu dar uma volta por cima, mesmo quando ainda tinha respingos fascistas. Em 42, a Roma foi campeã italiana, numa época em que o sacerdote não era mais presidente por supostamente investir um dinheiro ilícito no clube. Essa conspiração surgiu muito porque ele era judeu, e assim o ricaço foi perseguido pelos fascistas. Mas pelo menos ele sobreviveu e conseguiu fazer o seu time vencer a corrida para ganhar o campeonato nacional contra a Lazio e o Mussolini. Italo Foschi também conseguiu assistir a conquista, mas morreu 7 anos depois. Com o fim do regime de Mussolini, a Roma deixou definitivamente de ter relações fascistas e pôde seguir um caminho mais bonito e tranquilo. Em 53, os romanistas passaram a jogar no Estádio Olímpico, palco que eles compartilham há mais de 70 anos com a Lazio. Pouco antes, em 51, o clube passou pelo seu primeiro rebaixamento, mas por sorte retornou à elite logo em seguida, uma temporada depois. E na minha visão, a partir daqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Giacomo Lossi, esse é o nome de um dos maiores jogadores da história da Roma, uma espécie de Totti dos anos 60. Enquanto os clubes do norte se esbaldavam no dinheiro e contratavam estrelas internacionais, alcançando grandes feitos até na esfera continental por meio do Catenaccio, a Roma era um time dos humildes. Lossi era um defensor e permaneceu no clube por 15 anos, de 54 até 69. Defendendo a camisa romanista, Giacomo não alcançou tantas glórias como poderia alcançar em um gigante rico do norte. Mas pelo menos ele ganhou o carinho e o amor da torcida local. Além disso, pelo menos o lateral conseguiu vencer 2 Copas da Itália, já é alguma coisa, né? Em certa oportunidade, num jogo contra a Sampdoria, atuando como capitão, Lossi se machucou, mas não eram permitidas substituições. Então ele permaneceu no campo, mas mais para cumprir número no time, porém, inexplicavelmente, ele fez o gol da vitória, uma prova de amor, um momento indescritível que o dinheiro não pode comprar. Por essa demonstração de garra e paixão, Lossi foi apelidado de Coração de Roma, e ele foi um prelúdio do que estava por vir décadas mais tarde. Agora vamos dar outro salto temporal. Depois de um momento conturbado, tendo uma eliminação vergonhosa na Copa de 66 com uma derrota para a Coreia do Norte e um esquema de apostas vindo à tona, o Totoneiro, o futebol italiano precisava urgentemente de uma sobrevida. O curioso é que durante os anos 70, a presença de jogadores estrangeiros no país foi proibida, visando melhorar o futebol nacional, da mesma forma que aconteceu na época do fascismo. Mas por sorte, nos anos 80 isso mudou e o mundo pôde presenciar o apogeu do campeonato italiano. Enquanto a Juventus tinha possivelmente o time mais forte do mundo com Platini e Boniek, além do caminhão de dinheiro da família Agnelli, dona da Fiat, mesmo com esse cenário complicado, a Roma conseguiu formar um time bem encaixado. Falcão, Toninho Cerezo, Roberto Pruzzo, Carlo Ancelotti e Bruno Conte eram as principais estrelas do time. Por muito tempo, os torcedores sofreram com a escassez de títulos, mas no início dos anos 80, a Roma voltou a sorrir. O grande ponto de virada foi a chegada de Nils Lidholm, ex-jogador e ídolo do Milan, que assumiu o comando técnico da equipe. Com um elenco brilhante, o clube viveu anos de glória e, sob a liderança de Nils, a Roma conquistou troféus fundamentais, incluindo o Campeonato Italiano de 1982-83 e 3 Copas da Itália no início da década. Para fechar esse ciclo com chave de ouro, faltou apenas o título da Champions League, então taça dos clubes campeões europeus. Em 84, o time chegou à grande final em seu próprio estádio, o Olímpico de Roma, mas acabou derrotado pelo Liverpool na disputa de pênaltis. Apesar do vice-campeonato europeu, aquele esquadrão se transformou em um dos maiores, se não o maior da história do clube. E Paulo Roberto Falcão foi definitivamente coroado como rei de Roma. É claro que o sucesso encanta, um clube de futebol é feito de títulos também, mas a questão é que a Roma não depende desse desempenho fora da curva para sobreviver. O lema mais que ávido ao resultado dos aficionados pela Roma significa nunca escravos dos resultados. E sintetiza bem essa visão única para compreender do que realmente se trata o futebol, no qual a lealdade e identidade simbolizam mais do que uma pilha de troféus.
Depois desse período vencedor com Falcão, a Roma diminuiu um pouco o seu ímpeto esportivo novamente frente às potências industriais do norte, que historicamente sempre foram mais ricas e mais constantes. Mas eis que em 1993 surge um menino da base chamado Francesco Totti, um homem que personificaria o espírito romanista. Foram mais de 300 gols em mais de 700 jogos, com 11 deles sendo no derby romano, número que leva sua pessoa ao título de maior goleador da história desse confronto. Seu ponto alto pela Roma aconteceu em 2001, quando o time era muito forte e além dele tinha Cafu, Aldair, Emerson e Batistuta. Todos esses astros eram comandados por Fábio Capello, então realmente era um baita conjunto que podia facilmente derrotar qualquer time da Itália. A principal adversária na época foi a Juventus, que tirava boa parte da gordura conquistada pela Roma bem no final do campeonato. O ponto crucial para o título foi justamente um confronto direto a 6 rodadas do fim, no qual a Juventus estava ganhando por 2-0 até os 79 minutos, mas os romanistas, demonstrando toda sua paixão, inexplicavelmente conseguiram um empate. O título mesmo só foi confirmado na última rodada contra o Parma, num jogo que Totti abriu o placar e comemorou com muito entusiasmo. Com todo esse talento, Totti podia alçar voos mais altos, não faltou oportunidade. O Real Madrid dos Galácticos quis contratar o craque em 2004, mas o seu amor pela Roma era tanto que ele decidiu ficar. Talvez não tenha sido uma decisão tão sábia pensando na sua carreira, mas refletindo bem ele fez o certo, pois a paixão pela Roma se sobressaía muito. E outro cara que levou a sério essa questão de amor pela Roma foi Daniele De Rossi, que chegou no profissional em 2002 e deu início a uma parceria que acumulou histórias dignas de literatura. Juntos, Totti e De Rossi conquistaram 2 Copas da Itália e 2 Supercopas. Embora o número de conquistas da Roma pareça modesto frente às potências como Inter de Milão, Milan e Juventus, essas vitórias simbolizaram muito para a capital italiana. Acima de tudo, a consagração definitiva vem em 2006, quando ambos foram peças fundamentais na conquista da Copa do Mundo pela Itália, o auge da carreira de qualquer jogador. A dinâmica entre os dois foi marcada pelo equilíbrio dos opostos. Totti era conhecido por ser mais aberto, brincalhão e sociável, enquanto De Rossi carregava um perfil mais sério, contido e visceral. Apesar das personalidades diferentes que podiam gerar atritos, eles construíram uma proximidade rara e viviam como irmãos. Eles viveram momentos bons e ruins na Roma, mas acima de tudo permaneceu o respeito. E o encerramento desse ciclo aconteceu em 2017, em uma das despedidas mais emocionantes da história do futebol. Ao deixar os gramados, Totti entregou parte do seu legado ao seu amigo, deixando a abraçadeira de capitão com uma frase que resumia décadas de convivência: "Deixa a abraçadeira para o irmão." Mais do que colegas de equipe, Totti e De Rossi provaram que em um esporte cada vez mais ditado por negócios, a fidelidade e a amizade ainda podem ser os maiores troféus de uma carreira. E pensando bem, é uma pena que o Totti se aposentou justamente em 2017, pois ele não conseguiu participar de um dos momentos mais grandiosos da história desse clube, quando em 2018 a Roma fez uma remontada sobre o Barcelona nas quartas de final da Champions. No jogo de ida, os italianos tomaram um sonoro 4-1, parecia tudo perdido, ainda mais enfrentando Messi e Suárez. Dzeko fez o primeiro, o ídolo De Rossi fez o segundo, e Manolas, curiosamente um grego, fez o gol da classificação. Nas semis não deu para a Roma contra o Liverpool, mas foi mais uma prova de que esse time raiz e humilde do centro italiano pode realmente jogar de igual para igual com qualquer equipe. Infelizmente, o De Rossi não teve uma saída tão legal da Roma, como a própria Luana Maluf diz naquele vídeo que eu citei no início na introdução. Ele claramente queria continuar no clube, mas a diretoria, de forma egoísta, não foi transparente com o volante e liberou o craque, que teve uma saída melancólica, até porque ele queria terminar a carreira no time assim como o Totti fez. Mais uma prova de amor. É curioso isso, né? Porque os craques da Roma seguem um caminho contrário. No Borussia Dortmund da vida é bem comum ver a saída de jogadores importantes para times maiores, até para o Bayern. A curva sul do setor do Olímpico, onde a torcida organizada se concentra nos jogos de Roma, sempre canta e vive os jogos de uma maneira indescritível. Os gritos de Roma arrepiam, e isso não acontece apenas pelo gesto em si, e sim pelo que ele representa. É uma forma de demonstrar o quão única e especial a Roma consegue ser em um futebol moderno, elitizado, no qual tudo se resume a dinheiro e os clubes médios não passam de um trampolim para chegar ao topo. Nesse sentido, os romanistas quebram essa lógica e criam um conceito revolucionário de futebol. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou desse vídeo eu peço que você deixe o like, e assim eu vou poder trazer mais conteúdos nesse estilo. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!